Boa tarde a vocês. Acredito aqui que já da última vez, né, eu acho que se não todos, quase todos, né, já estavam por aqui no último encontro que fizemos. Hoje nós falaremos mais genericamente, de modo mais aberto, mais extensivo, sobre as aparições de Nossa Senhora em geral. Vamos falar sobretudo das últimas aparições. Muito bem. Nós falaremos então, vamos dividir aqui em duas partes a nossa conversa, sobre as aparições de Nossa Senhora, as aparições em geral. Falando das aparições, eu gostaria primeiro de começar de trás para frente. Hoje em dia, com o WhatsApp na mão, a gente recebe de tudo, né? Não é assim? Você tem grupo de tudo, você recebe conteúdo de tudo que é gente, de tudo que é lado, e chega muita coisa boa e chega coisa não tão boa também, vem tudo junto, né? E a gente assiste, a gente olha, a gente lê. Vocês lembram na época das eleições, né? Na época de política, então, nossa mãe do céu, né? O negócio era todo dia, toda hora. E assim, nós temos algo de muito positivo nisso, que é a rapidez da informação, né? Se a gente pensar uns anos atrás, o tempo que a gente levava para ter informação das coisas, né? Era um negócio muito diferente, para a gente ficar sabendo das coisas, né? A gente levava, às vezes, anos e anos para... Né? E tinha coisa que a gente ia saber depois de velho, né? Estava grande já, aí que você ia aprender, ia ter notícia, porque não era tão fácil. Livro também não era uma coisa muito barata. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe trabalhou em escola, tudo que eles iam descartar, minha mãe recolhia. Ela falava, não, eu trouxe para ler, eu trouxe para você ler. Então, em casa, a gente tinha livro por conta disso. Mas eu lembro que não era tão fácil, era caro. Então, minha mãe pegava, às vezes, enciclopédia velha de escola, coisa que a biblioteca ia descartar. Eu tive acesso à informação por isso, porque era caro. Você tem uma coleção, né, da Barça, tem uma coleção, né, não tinha internet, né? Então, você tinha que ter esses recursos aí na mão. Então, quer dizer, a informação ela demorava muito mais. Hoje em dia, a informação ela chega muito mais rápido. Isso é bom. Agora, o problema é o seguinte. Nesse mundo da informação, é igual jogar a tarrafa, né? Você joga, vem peixe de todo jeito, né? Vem peixe bom e vem peixe ruim. Não é assim? Quando você joga, né, joga a rede lá, vem de tudo junto, né? Vem até enguia junto. Às vezes não é nem peixe, vem a enguia enroscada junto com os peixes. Não é assim? Quando joga a tarrafa, lembro quando eu ia pescar com meu pai, às vezes meu pai ficava bravo lá, quando enroscava as enguias, ele falava, minha nossa, hein? Enroscando, porque não era para vir, mas vem junto. Você jogou a rede, vem de tudo. E quando a gente fala de rede social, de informação, também vem de tudo. Isso pode ser um benefício, mas isso pode nos trazer um mal. A gente viu isso claramente na época da política, né, das eleições. Quanta gente que ficou ansiosa, quanta gente que ficou nervosa, quanta gente que ficou preocupada, quanto dano isso aí causou. Vocês devem ter visto aí o caso, né? Se eu não me engano, foi em Piracicaba ou algum lugar aqui perto de Piracicaba, aqui, um empresário que se suicidou depois da eleição, acho que foi Piracicaba mesmo. Né? Então, quer dizer, olha onde isso aí pode levar as pessoas a um nível de desespero. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala das aparições de Nossa Senhora, das mensagens de Nossa Senhora, a gente também pode cair nisso. A gente pode cair numa visão muito apocalíptica das coisas, e a gente pode começar a interpretar tudo como um fim, e aí a gente corre um sério risco, porque o diabo ele é esperto. O diabo ele vai tentar quem está fora da igreja com as seduções do mundo. Mas quem está dentro da igreja, o diabo sabe que se ele vier com uma sedução mundana, isso não pega a pessoa. Então o que o diabo faz? Ele propõe uma coisa boa, mas de maneira desvirtuada. E aí é assim que o diabo trabalha, com quem está dentro da igreja. Ele desvirtua o que é bom, e aí, ao invés de produzir esperança, o que o diabo vai causando? Pânico. E a gente vê muita gente
Eu vejo nos canais, né, eu acompanho os canais do YouTube aí dos católicos, né? Se você falar de uma live do fim dos tempos, meu Deus do céu, né? Eu faço o programa lá toda segunda-feira na Pantocrator. Teve um programa, aí eu mando o título, aí o pessoal que é do marketing lá, né, porque não sou eu que faço tudo, tem uma equipe grande lá, eu vou lá e falo no programa. E os títulos que eu mando, às vezes o pessoal muda título por conta dessa coisa de internet e tal, que fica mais chamativo. E teve um dia que eu nem vi, o rapaz que mexe nos títulos, né? Eu falei, vamos falar de escatologia. O que é escatologia? Aquelas realidades do fim, que pode ser tanto o fim da nossa vida, porque todo mundo vai ter o seu fim, mas pode ser o fim do mundo mesmo, né? A escatologia fala das duas coisas, um fim geral e um fim pessoal. O fim do mundo para cada um de nós é quando a gente morre. Aí é o fim do mundo. Acabou. Não tem mais mundo, aí só tem eternidade. Então era nesse rumo que eu ia falar. O que o rapaz fez lá? O rapaz, né, que faz os títulos, ele colocou fim dos tempos. Nossa, mãe, eu fui dar aula lá, eu acho que nunca teve tanta gente ao vivo assistindo assim. Por quê? Porque você usou um gatilho, né, que é o fim dos tempos. As pessoas estão interessadas naquilo que é o fim dos tempos, naquilo que é bombástico, as pessoas estão querendo ouvir alguma coisa que seja uma novidade, as pessoas querem saber de algo oculto que ninguém disse, e as pessoas estão em busca disso. E aí a gente pode cair nessa falta de esperança, que é o que o demônio quer de nós. O demônio ele não quer, quem está dentro da igreja, não adianta, o diabo ele sabe, não é tonto. O diabo é um anjo, é muito inteligente. E ele sabe que não vai adiantar propor determinadas coisas que a gente já está vacinado contra. Então o que ele faz? Ele vai plantando a falta de esperança, o desespero. Nossa, está tudo perdido, não tem para onde correr e não sei o quê. E aí as pessoas muito bem intencionadas começam a colocar a sua esperança em coisas que são meios para se aproximar de Deus, mas não são a finalidade da fé. Esse que é o problema. Então, por exemplo, a gente vai ver católico que tem, não estou criticando isso, eu também tenho em casa. Daqui a pouco eu vou falar dos sacramentais. Os sacramentais, tudo eu tenho em casa. E todo católico deve ter. Só que a gente tem que saber qual é o uso disso também. Eu conversei esses dias, né? Estava tendo um grupo de oração lá na comunidade. Eu passei na comunidade por uma quinta-feira e veio uma senhora conversar comigo. E ela colocando toda a fé dela nas velas bentas que ela tem em casa para os 3 dias de escuridão. Aí o que eu falei para ela? Eu falei, tá bom, né? É bom que a senhora tenha as velas lá, tal, tudo mais, né? Não tem problema nenhum. Eu falei, mas a senhora confessa quantas vezes? Aí ela ficou até brava comigo. Ela falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, não, estou perguntando para a senhora. A senhora confessa quantas vezes? Eu confesso uma vez por mês. Eu falei, então, mais do que ter as velas bentas para os 3 dias de escuridão, seria melhor a senhora confessar semana sim, semana não. Por quê? Você pode ter vela benta dentro da sua casa. Se você não tiver em estado de graça, não adianta nada. Porque o canal da graça dentro da sua casa é você. É você. Entendeu? Então você tem o sacramental, beleza. O sacramental, ele protege o local. Mas o que adianta proteger a sua casa se você, que é o mais importante da sua casa, não está protegido porque você não está confessado, você não está em amizade com Deus. Então a confissão é muito mais importante. Uma comunhão frequente é muito mais importante. Rezar o rosário todo dia, o terço todo dia, é muito mais importante. Entendeu? Então, mas o que acontece? Então, se as pessoas começam a ouvir as coisas fora do contexto, as pessoas começam a atribuir um valor muito grande àquilo que é importante, mas não é o essencial. Não é o essencial da fé. Entendeu? Não é o essencial. São Domingos Sávio foi aluno de Dom Bosco. Ele morreu com 15 anos.
santinho, assim de marca maior, né? E um tapa na cara nossa, né? Porque quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Eu fico pensando, 15 anos passou longe já de mim, né? Ele morreu com 15 anos e é santo. Eu fico pensando, eu já passei dos 15 e não sou ainda, né? Santa Teresinha morreu com 24, é doutora da igreja, né? Eu já passei dos 24 faz tempo também, não sou nem santo ainda, né? Eu vou fazer 40, né? Eu fico pensando, eu comunguei na minha vida muito mais que Santa Teresinha. Para começar, que na época dela não podia comungar tantas vezes como a gente comunga hoje. Hoje em dia nós temos uma permissão para comungar mais. Era para eu ser muito mais santo que ela. Ela comungando muito menos que eu, ela virou Santa Teresinha. Eu comungando muito mais que ela, continuo sendo só o Rafael, né? Então é para a gente pensar, né, nessas coisas. São Domingos Sávio, eu estava falando dele, olha que interessante essa passagem na vida dele. Ele já estava doentinho, os médicos diziam que o quadro dele era grave, e Dom Bosco estava muito perturbado em pensar em perder aquele menino que era tão bom exemplo para os outros colegas, aquele menino que dizia que queria ser padre. São João Bosco, e a gente fica mesmo, né, diante daquilo que Deus faz na vida da gente, às vezes a gente fica pensando, o que Deus quer com isso, né? Por que levar esse menino, né? Tem tantos outros aí, Deus... E ele estava doente, estava ruimzinho, e São Domingos Sávio estava chutando uma bola, meio tristinho assim, né, já sofrendo com a doença, mas ele estava chutando uma bola contra a parede. Ele chutava, a bola voltava, ele chutava, e ele fazendo aquilo. E Dom Bosco passa por ele e pergunta, fala, Domingos, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te dissesse agora que Nosso Senhor vai chegar daqui 5 minutos e vai te chamar, o que você faria agora? O Domingos Sávio falou, eu continuaria chutando a minha bola. Até dar os 5 minutos. E aí Dom Bosco entendeu. Dom Bosco falou, esse menino é um santo. Porque se ele continuaria fazendo aquilo que ele já está fazendo, é porque ele sabe que ele está em estado de graça. Ele já rezou, ele se confessou. O bem que ele pode fazer, ele já está fazendo. Então, se Jesus chegar agora, ou daqui 5 minutos, Jesus vai encontrá-lo exatamente onde ele poderia e onde ele deveria estar. Ponto final. E aí a gente deve se fazer essa pergunta. E se Jesus fosse me chamar daqui 5 minutos? O que seria de mim? Né? Hoje eu já estou numa situação melhor, que eu confessei hoje cedo. Né? Já fiquei bravo com as crianças na hora do almoço, então tem só um pecado só na conta, né? Por enquanto. Né? Mas estou melhor do que ontem. Né? Mas a gente deve se fazer essa pergunta. Né? Então, quando a gente fala de escatologia, do fim, nós não temos que pensar primeiro no fim do mundo. A gente tem que pensar no meu fim, no seu fim. Você vai acabar, eu vou acabar. Agora, nós estamos aqui sábado, 2 e pouco da tarde, aqui, 2:30. Neste momento, muita gente, no mundo todo, muita gente aqui, nesta cidade, está começando o seu último dia de vida. De hoje para amanhã, várias pessoas que estão por aqui já não estarão mais nesse mundo. Então a gente não tem que pensar tanto no fim do mundo primeiro. Nós sabemos que vai ter um fim do mundo, mas eu tenho que pensar no meu fim. Porque pode ser que o meu fim venha antes que o fim do mundo. Da outra vez que eu estive aqui, eu até comentei, né, do meu pai. Meu pai, quando ele morreu, tocou o telefone. O que eu pensei na hora? Meu pai tinha uma irmã mais velha que ele, muito doente. Na hora que tocou o telefone, eu vi e falei, a tia Lourdes morreu. Primeira coisa que eu pensei na minha tia. E quem tinha morrido era meu pai. Quem tinha morrido era o meu pai, que era o caçula, e que era o que tinha mais saúde de todos os irmãos. E a minha tia morreu bem depois que ele. Meu pai vai fazer 10 anos. Minha tia ela durou mais 5 anos. Doente, mas durou.
Olha que coisa. Nem na vida, nem tudo é tão lógico assim. Então nós temos que pensar, em primeiro lugar, no nosso fim. Quer dizer, como que Deus vai me achar? Porque Deus ele vai vir até nós e vai pedir contas daquilo que nós fizermos. Então, é nesse fim que nós devemos pensar. Porque o condenado ao inferno, ele não odeia Deus. O condenado ao inferno, ele se odeia. Por quê? Porque quando nós morremos, o que acontece? A gente pensa que o julgamento de Deus, né? Às vezes a gente tem muita ideia de um tribunal humano, né? Um dia eu fiz na catequese um exercício com a molecada, né? Criançadinha, né? Falei, como que vocês imaginam? Saem as respostas mais brilhantes possíveis, né? Um dos meus catequizandos, ele falou que achava que Jesus ia projetar um PowerPoint, né? Falou, olha aqui, o que você fez? Né? Então, nesse dia, né, vou mostrar aqui, vamos congelar a imagem aqui, né? Então, a molecada, eu perguntei para eles como que eles imaginavam, justamente para entender, né, na cabeça deles, como que eles imaginavam. Aí um já achava que Jesus teria tudo anotado, né, ia pegar lá um livro preto, né, cada um foi colocando ali como que imaginava. Né, e aí no final eu falei para eles, na realidade não é nada disso. O que a doutrina da igreja nos ensina? Quando a gente fecha o olho do lado de cá, a gente já abre o olho diante de Deus. É assim, fechou aqui, abriu lá. Simples assim, né? Numa piscada. Pode ser que você entre para a cirurgia, abra o olho achando que é o médico, é Deus. Já, né? Não é o médico, você já passou para o outro lado. Você está achando que vai receber a alta, você vai receber o seu juízo particular. É assim, você fecha o olho aqui, você abre o olho do lado de lá. E aí o que acontece? Na presença de Deus, acontece o quê? Nossos olhos, a nossa inteligência, tudo aquilo que o pecado fechou, se abre. É isso que acontece. Vocês já pararam para pensar, nós seres humanos, nós temos um cérebro que ele tem, e ele funciona bonitinho, e é um cérebro que tem capacidade para 100% de racionalidade. A gente usa uns 20%. Cientificamente, os cientistas morrem de estudar e não chegam ao porquê. Nós sabemos porquê. Por que nós não conseguimos usar 100% da nossa inteligência? A Sagrada Escritura nos diz, quando Adão e Eva pecaram, Deus restringiu a inteligência humana. Nós perdemos parte daquela capacidade com a qual Deus nos criou. Deus nos criou. Então a nossa inteligência ela é restrita, ela se fecha. Mas ela tem uma capacidade ampla. Quando nós morremos, nós passamos a enxergar todas as coisas como Deus mesmo enxerga. Então, na verdade, como que é o nosso juízo? Nós iremos nos enxergar em Deus. É assim. Deus não nos dirá absolutamente nada. Ele simplesmente nos mostrará nele como ele nos viu durante a nossa vida. E aí, nesse momento, nós saberemos para onde nós iremos. Por quê? Porque de acordo com as graças que Deus nos deu e que nós correspondemos, nós estamos mostrando para Ele que nós queremos a Ele. E o que é o céu? É a posse de Deus. E cada graça que nós desprezamos, nós saberemos que nós o recusamos e escolhemos a nós e não a Ele. É assim que é o juízo particular. Agora é claro que neste juízo, se Deus fosse aplicar pura e simplesmente a sua justiça, não sobraria ninguém. Então o que Deus faz? Ele aplica ao seu juízo a sua misericórdia. Então para Deus o que conta? O que conta é aquilo que São Bernardo nos ensina. São Bernardo diz, o mais importante não é conseguir chegar ao fim do caminho, mas é não desistir de caminhar. É isso que São Bernardo dizia. Eu tenho que ser santo. Pode ser que eu não consiga ser um grande santo, mas eu vou tentando, na minha vida, pelo menos fazer aquilo que eu posso.
São Bernardo ele dizia que Deus olha para aqueles que fazem o que podem com aquilo que podem. Olha que interessante. Porque pode ser que eu não tenha a possibilidade de fazer o que eu gostaria, mas se eu faço o que eu posso, do jeito que eu posso, usando todo o meu esforço para isso, Deus olha para isso, com misericórdia. E o que Deus faz na sua misericórdia? Aí Santo Afonso nos explica isso. Santo Afonso diz, a misericórdia de Deus, ela é multiplicadora. Olha que interessante. Santo Afonso dizia, se nós prestarmos um favor pequenininho à glória de Deus, Deus multiplicará esse pequeno trabalho que nós fizemos por Ele por 1000. Então é isso que vai nos alcançar e que vai nos conceder a salvação. A misericórdia de Deus. Para quem se salva, isso é motivo de louvor e glória a Deus por toda a eternidade pela sua misericórdia. Quem está no céu, louva a Deus pela misericórdia de Deus, porque a pessoa viu a própria vida dela em Deus, e a pessoa sabe, quem está no céu sabe, que se Deus fosse aplicar a justiça, não sobraria muita coisa. Mas Deus é bom, então, o santo que está no céu, ele louva a Deus por toda a eternidade, através da misericórdia que Deus aplicou sobre ele. E o condenado ao inferno também presta um louvor a Deus por reconhecer que Deus exerceu neles a sua justiça. E por isso que o condenado ao inferno, ele se odeia, porque ele vê todas as graças e todos os meios que Deus deu para ele. E ele disse não, 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 e morreu dizendo não. Então, ele escolheu. Então é nisso que a gente tem que pensar. Então quando a gente fala de escatologia, a gente tem que pensar nas nossas escolhas. Santo Afonso de Ligório, ele conta no Glórias de Maria, quem nunca leu esse livro, leia, sobre a devoção a Nossa Senhora. Santo Afonso, ele conta uma história interessante, que ele diz que um padre morreu e depois apareceu para outro e falou para o outro padre, né, que ele tinha ficado muito tempo no purgatório, tal, que agora que ele estava saindo. Só que era um padre que todo mundo considerava como um santo. Todo mundo olhava para aquele padre e falava, nossa, ele é muito bom, é muito paciente, é muito isso. E aí, quando ele apareceu para esse outro companheiro padre, esse outro companheiro padre ficou até um pouco escandalizado, né? Falou assim, nossa, mas como assim, né? O senhor ficar todos esses anos no purgatório? Ele falou, pois é, eu fiquei. E aí esse padre fez uma pergunta. Falou assim, o senhor que já está na outra vida, se o senhor pudesse, né, quem está na outra vida já não pode sentir inveja de nada, né? Porque já morreu, já está em outra história aí já. Mas esse padre perguntou, falou, se o senhor pudesse sentir inveja, pudesse desejar algo deste mundo, o que o senhor desejaria? E olha o que esse sacerdote respondeu. Eu desejaria poder rezar ao menos uma Ave Maria a mais do que aquelas que eu rezei na minha vida. Porque se eu pudesse rezar uma Ave Maria a mais, o meu sofrimento seria menor no purgatório. Então é nessas coisas que a gente deve pensar. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida? Quanto tempo nós perdemos? Eu sou devoto pessoalmente de Santo Afonso de Ligório, porque quando eu era menino, eu li a vida de Santo Afonso, e eu fui descobrindo em Santo Afonso tudo que eu não tinha e tudo que eu não era, né? Então é interessante, né? Então quando você começa a olhar alguém que é tão grande, que é tão bom, você quer ser igual. E eu pensava, falei, eu queria ser uma pessoa como Santo Afonso. Estou longe de ser igual ao Santo Afonso, mas eu olhava para ele como um exemplo. E aliás, o santo ele serve para isso. O santo ele é um ideal de vida que a igreja propõe. Fala, olha, essa pessoa humana, pecadora, cheia de defeito, conseguiu chegar lá, você consegue também. É para isso que a igreja canoniza os santos. É para nos animar, para nos ensinar. A gente olha para a vida dessas pessoas. E aí eu fiquei intrigado, eu tinha 12 anos. 12 anos é a época da adolescência, né?
E na adolescência, menina nem tanto, mas menino, eu dou aula para molecada nessa fase, eu até entendo, né? Tem professor que fica bravo e fala, eu me solidarizo a vocês. Porque menino, nessa fase de 12, 13 anos, tem um sono, mas assim, que é mortal. É um negócio que domina, assim, né? Você parece que vive querendo dormir e vive pensando em dormir dali a pouco de novo, né? Eu era assim. Só que passou a adolescência e o sono não passou, né? Não me abandonou mais. Então isso é um negócio assim que até hoje a minha esposa ela fala assim, não, eu fico impressionada. Ela falou, não dá para conversar com você porque realmente, se eu deito antes que ela é 30 segundos, né? Eu já estou apagada ali. Ela falou, não, mas não sei o que eu te falei ontem. Eu falei, falou que hora? A hora que a gente estava no quarto. Eu falei, então não falou, né? Porque eu já não escuto mais nada. A hora que eu deito assim, né? Às vezes eu nem vejo o caminho entre a cabeça e o travesseiro, eu acho que dali em diante eu já não vejo mais nada, né? Então eu tenho sono mesmo, tal. Só que aí eu comecei a perceber o quê? Na minha adolescência, que o sono ele tem um tempo. E eu acabava aproveitando todas as brechas possíveis e até as impossíveis. Então, às vezes eu deixava de estudar, eu deixava de fazer outras coisas para dormir, mas eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo. Mas eu pensava assim comigo na minha cabeça, de adolescente. Eu poderia estar jogando videogame. Olha que coisa inútil. Pelo menos eu estou dormindo. É inútil, tanto quanto, né? Mas na minha cabeça era uma justificativa melhor. Dormir do que estar em videogame, que é um vício, que não sei o quê, né? E aí eu falava, e ainda falava para minha mãe falava, você só dorme, não sei o quê. Eu falei, eu poderia estar na rua, a senhora estaria reclamando que eu estaria na rua aí, estou dormindo, dentro de casa, olha aí, em segurança, fechado, a senhora deveria agradecer, né? Eu ainda justificava, eu ainda argumentava com a minha mãe. Aí eu li a vida de Santo Afonso e descobri que Santo Afonso, na adolescência, ele tinha um problema terrível com o sono. Eu falei, opa, agora eu me identifiquei, né? Um santo. E Santo Afonso, ele tinha assim, um desejo de dormir, de descansar. Ele mesmo fala isso, que parece que ele tinha nascido cansado, né? De tanto sono que ele tinha. E eu falei, puxa vida, me identifiquei com aquilo ali. Só que aí depois eu já desanimei, que aí depois eu vi o que ele fez para vencer o sono. Ele fez um voto, uma promessa diante de Deus, de nunca perder tempo. Daquele dia em diante, ele nunca perderia tempo. Aí me desanimou, eu fiquei pensando, falei, eu não tenho coragem de fazer uma promessa dessas. Porque você fazer um voto é um compromisso que você está assumindo diante de Deus de não perder tempo. E Santo Afonso ele fez o voto de não perder tempo. E ele disse que ele nunca mais na vida dele perderia um minuto, porque ele não sabia quando ele poderia morrer. Então ele fala, eu não posso perder tempo. Tanto é que Santo Afonso ele tinha uma barba muito mal feita. E todo mundo ficava se perguntando por que a barba dele é tão mal cortada assim, né? Porque ele fazia a barba numa mão com a navalha e na outra mão ele abria um livro. Enquanto ele fazia a barba, ele lia para poder estudar para as homilias, para os sermões dele, para não perder tempo. E quando ele fazia qualquer outra atividade que tivesse com as mãos desocupadas, ele rezava o rosário o tempo todo. Então ele não tinha um minuto livre. Um minuto sem nada. Quando ele foi ficando velho, ele começou a se esquecer das coisas. A memória foi apagando, né? Então muita coisa ele lembrava lá do passado, mas não lembrava se tinha comido, se não tinha comido. E aí um dia ele falou para o irmão que cuidava dele, falou, irmão, vamos rezar o rosário de Nossa Senhora. E o irmão falou, nós rezamos hoje cedo, né? Santo Afonso era bispo, né? Então ele dizia, Monsenhor, nós rezamos hoje cedo. Santo Afonso falou, não, nós rezamos ontem. Ele falou, não, nós rezamos hoje cedo. Ele falou, mas eu vou ficar com um problema de consciência se a gente não rezar. Vamos rezar de novo? E aí, esse irmão rezava de novo. E aí um dia, o irmão tinha o rosário completo de manhã, rezou outro rosário à tarde, quando chegou à noite, antes de colocar na cama, Santo Afonso falou, nós não rezamos o rosário. E aí o irmão falou assim,
se eu ficar rezando o rosário com o senhor todas as horas que o senhor esquece, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir dar banho no senhor, não vou conseguir colocar o senhor na cama. Nós já rezamos, o senhor confia em mim. E aí, Santo Afonso ele ficou constrangido, até ele falou assim, que o senhor me perdoe por insistir tanto assim. Ele falou, mas eu já não lembro de quase mais nada, mas do rosário eu ainda lembro. E disso depende a minha salvação. Santo Afonso, doutor da igreja, já estava senil, esquecido. Ele dizia, disso depende a minha salvação. Ele, quando ele chegou no estágio mais no fim da vida, ele já não lembrava como rezar a missa. Ele não conseguia se lembrar das rubricas da missa. Então vinha um padre no quarto e rezava a missa diante da cama dele. Ele já estava paralítico. E aí vinha um padre e em alguns momentos ele se lembrava e chorava. Chorava por não ter memória para conseguir ele mesmo rezar a missa. E aí ele passava a missa toda dizendo, Jesus me perdoa, Jesus piedade, porque eu não lembro. E ele dizia, e o Senhor me fez esquecer, porque eu mereço, porque eu pequei muito, porque eu fui um mau padre. Olha, um mau padre, Santo Afonso de Ligório, ele dizia, eu fui um mau padre, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter pregado mais, e agora o Senhor me pune com o esquecimento. Eu não consigo rezar a missa. Olha que coisa. Então, é nestas coisas que nós devemos pensar. O fim da nossa vida. Né? Antes da escatologia do mundo, nós temos que pensar na nossa escatologia. E é isso. E essa é uma armadilha em que muito católico bem intencionado está caindo hoje em dia. Você vê católico muito preocupado com os 3 dias de treva, com o cumprimento da profecia de Garabandal, com a viagem do Papa à Rússia, com o 3º segredo de Fátima. Tá, tudo isso, eu vou falar disso já já. Está acontecendo? Está. Já está. Está mesmo. Nós estamos já dentro disso aí. Só que não adianta nada você ficar preocupado com isso aí e esquecer de você. Esquecer da sua casa, esquecer dos seus. Aí tem gente rezando pelo mundo, fazendo penitência por isso, por aquilo, tal. Mas às vezes o marido não vai à missa. Então tem que rezar pelo seu marido primeiro. Ao invés de pensar na conversão dos judeus, reza pelo seu marido. Reza pela conversão dos judeus também, mas reza pelo seu marido, que precisa. Reza pelo seu filho, pela sua filha. Hoje em dia, os nossos filhos, eles são bombardeados por todo lado. A gente ensina, educa, protege, reza, a gente faz tudo que pode. Mas o mal, hoje, ele chega na porta da nossa casa. O mal, ele chega através da escola. O mal, ele vem através do que os nossos filhos assistem. O mal está chegando até através de desenho animado. Hoje em dia. O mal, ele vem por todos os lados. Então a gente tem que pensar nestas coisas primeiro. Na minha casa. Na minha casa. Em várias aparições, inclusive nesta, Nossa Senhora insiste muito no quê? Na oração em família. Ah, mas na minha casa tem gente que não reza. Será que não reza? Será que não reza? Já fizeram o teste? Eu tinha uma mãe protestante. Por muitos anos minha mãe foi protestante. Hoje em dia minha mãe não vai mais ao protestantismo. Mas minha mãe foi protestante muitos anos. Eu me lembro uma vez que meu pai, ele falou, em respeito, entre aspas, pela minha mãe, tinha novena de rua de Natal. E a novena nunca era em casa. Teve um ano que meu pai falou, não, pois esse ano vai ter aqui. E falou para minha mãe, olha, eu vou oferecer aqui em casa para ter a novena e tal. E já esperou que minha mãe... O que minha mãe falou? Tá bom. Chegou na hora da novena, minha mãe estava lá na sala, rezando junto. Então, será que as nossas famílias não rezam junto? Mesmo? Ou será que está faltando também da nossa parte esse empenho em salvar a nossa casa?
Quem salva é Deus, mas o canal somos nós. Quem vai fazer é Deus, não sou eu. Mas a gente pode ajudar. E pode ser que a nossa família fique insistindo o tempo todo em dizer não, 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 não para Deus. Mas aquilo que é feito por amor a Deus não fica sem resposta. Uma hora tem resposta. Da outra vez que eu vim aqui, eu contei, não vou repetir a história. Mas meu pai, ele falava isso para minha mãe e para o meu irmão. Ele chamava minha mãe e meu irmão todo domingo, vamos à missa. Minha mãe era protestante, meu irmão não ia à igreja. E meu pai chamava. No último ano de vida dele, ele começou a falar, além de chamar para ir à missa, ele começou a dizer um negócio todo domingo. Ele dizia, um dia vocês ainda vão comigo à missa. Nem que seja a missa de corpo presente, mas vocês vão. Naquele mesmo ano, meu pai morreu. E na minha cidade lá, Natal, né, São João da Boa Vista, não tem missa de corpo presente. O padre só vai lá, encomenda e enterra. Uma hora antes do enterro, chegam dois padres. Veio um para encomendar e veio o outro que falou até para o outro padre, não, pode ir embora lá para cuidar das suas coisas na sua paróquia, que eu fico aqui, eu vou rezar a missa e vou encomendar. O padre veio para rezar a missa. E aí rezou a missa de corpo presente. E eu avisei minha mãe e meu irmão que não iam à igreja. Falou, vai ter missa, se vocês quiserem esperar lá. O que minha mãe e meu irmão fizeram? Colocaram uma cadeira, um de um lado do caixão, outro do outro lado do caixão. E assistimos todo mundo à missa de corpo presente do meu pai. Desse dia em diante, minha mãe não foi mais ao protestantismo, né? Então, a semente que a gente lança, às vezes a gente olha o cenário da casa da gente, da família da gente, e a gente fala, não, aqui tem tudo para não dar certo. Você é o primeiro que não pode pensar assim. Se você é cristão, você é católico, você tem que saber que as coisas funcionam na lógica de Deus e não na sua. Porque o que Deus faz é melhor do que aquilo que você faz. Porque Deus, ele sabe fazer as coisas direito. Deus vê de cima. Deus vê a história do começo ao fim. Nós enxergamos as coisas por recortes, pelos pedaços que a nossa vista alcança. Deus, ele tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu tive um testemunho esses dias, né, de um rapaz, um senhor já, e ele falando do sogro dele. Ele tinha um sogro ainda muito idoso, muito velhinho, que é um homem que ganhou muito dinheiro na vida, fez muito dinheiro, empregou muita gente, era um homem que era justo até para pagar funcionários, os funcionários gostavam muito dele, mas era uma pessoa que tinha uma aversão mesmo à religião, a padre, à igreja, tudo que dissesse respeito à religião. Ele detestava. E a filha e a sogra desse homem sofreram anos e anos rezando por esse pai. Anos e anos, anos e anos. E nada. E esse homem teve um câncer terrível. E ele faleceu tem coisa de 2 meses. E esse homem teve um câncer terrível, tal. E o genro dele, todos os dias que ia para o terço dos homens, de sexta-feira lá na paróquia deles, falava, seu João, vamos comigo ao terço dos homens, só tem homem lá e não sei o quê. Ele falava, um dia eu vou. E aí quando ele já estava de cama, no hospital, bem ruim, ele mandou uma mensagem. Eu vi a mensagem, o genro mostrou para mim, falou, olha a mensagem do meu sogro. Ele falou assim, você me chamou tanto para ir lá, né? Ele falou, eu nunca fui com você, agora eu não posso ir. Ele falou assim, e a minha filha, né, a esposa dele, falou, ela me deu um terço aqui, está aqui na minha mão. Ele falou assim, você sabe que faz tanto tempo que eu não vou à igreja, que eu não rezo, que eu fui pegar isso aqui na mão, eu não sei rezar mais a Ave Maria. Você não me arruma um papel que tenha as orações? E aí, esse homem levou lá um papel, um livrinho, para esse homem. E esse homem começou a ficar muito mal, a piorar. E aí os médicos falaram, olha, se ele não tiver uma melhora, nós vamos ter que entubar à tarde.
E aí ele estava consciente ainda no quarto. Quando a família chegou, ele estava lá com um terço, lendo as orações, lendo no papel as orações e desfiando as contas do terço. E aí ele perguntou para o genro dele, ele falou assim, será que é tarde demais para eu rezar agora? Ele falou, porque eu vou morrer. Aí o genro dele falou aquilo que um católico deve dizer, falou, nunca é tarde, o senhor está vivo. O senhor quer que eu chame um padre? Que se o senhor piorar, eles vão entubar o senhor. Ele falou, então chama o padre. Esse homem confessou, esse homem recebeu a unção dos enfermos e comungou. Foi entubado e morreu naquele dia. É a graça da última hora. Alguns Deus só vai alcançar na última hora. E por que Deus vai alcançar na última hora? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E Deus conhece a ruindade do nosso coração. Tem gente que é dura na queda, Deus vai pegar lá no fim. Não adianta pegar antes. Vai ter que pegar lá no fim, é na última hora. Outros Deus vai pegar antes. Vai conseguir uma conversão antes, uma vida com Ele antes. Mas tem uns que Deus vai conseguir pegar lá no fim. E tem uns que Deus vai oferecer todas as oportunidades e a pessoa não vai querer. E vai morrer recusando. Então, nestas coisas, nós devemos pensar. Santo Afonso, ainda, ele dizia o seguinte, que quem pensa na própria morte todos os dias vive melhor. Então talvez o nosso mundo esteja vivendo uma loucura tão grande, justamente porque as pessoas vivem como se não fossem morrer, nunca. Então as pessoas vivem a cata de poder, as pessoas vivem a caça de glória humana, as pessoas vivem atrás de ideologias. O que é isso? Vivem como se não fossem morrer. Mas morrerão, mas acabarão. Então, devemos ter em mente estas coisas. E aí aqui eu já entro na questão específica das aparições. O que as aparições têm a ver com isso? Na história da igreja, as aparições elas começaram muito cedo. Só que as aparições elas não fazem parte da revelação de Deus com R maiúsculo. Lá no parágrafo 67 e 68 do Catecismo da Igreja, depois vocês podem anotar e ler como lição de casa, parágrafo 67 e 68 do Catecismo, 67 e 68. Lá estão os critérios da Igreja para definir se uma aparição é genuína, é verdadeira, ou se ela é falsa, é duvidosa. E a igreja tem critérios muito claros para discernir isso aí. Primeira coisa que a igreja ensina, a revelação com R maiúsculo, ela não é um conjunto de ideias que Deus veio e falou, é isso aqui. A revelação não é isso. Às vezes a gente pensa que a revelação é a Bíblia, que a revelação... Não, tudo errado. A revelação não é a Bíblia, a revelação não é um conjunto de ideias, a revelação por excelência com R maiúsculo é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação do Pai. Ele é a verdade encarnada. Por isso que Jesus não escreveu nada. Já pararam para pensar? Quem que escreveu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus não deixou nada escrito. Por que Jesus não deixou nada escrito? Porque ele é a palavra viva. Ele é a palavra de Deus. Ele é a revelação de Deus. Por isso que na missa, na liturgia da missa, nós dizemos palavra no singular do Senhor. Palavra da salvação. Às vezes a gente vai, dependendo de onde a gente vai à missa, a gente ouve palavras do Senhor, no plural, né? Solta assim de vez em quando. Não é simplesmente um erro litúrgico, é uma heresia dizer palavras do Senhor. Não existe mais de uma palavra do Senhor.
A única palavra do Senhor é a palavra eterna que foi pronunciada uma única vez na eternidade, e esta palavra ecoa no tempo. Esta palavra é Cristo. Ele é a única palavra de Deus. E ele é a palavra final. Fora da vida de Cristo, não há mais nada que Deus tenha para dizer para a humanidade. Tudo está dito ali, na pessoa de Jesus. Antigamente, até uns 60 anos atrás, pelo menos, na Igreja Católica havia uma difusão, que hoje em dia não é tão grande assim, deveria, mas não é, de um livrinho que ajudou muita gente a ficar santa, que é um livrinho chamado A Imitação de Cristo, escrito pelo Tomás de Kempis, é um monge lá da Idade Média. Imitação de Cristo. Olha que interessante o título do livro. Imitação de Cristo. Como que é a maneira mais fácil de um ser humano aprender alguma coisa? Imitando quem sabe fazer. Você vai lá e faz igual. Essa é a maneira mais fácil de um ser humano aprender. Dá para você aprender de outras maneiras? Dá. Mas imitando, você vai aprender mais. Eu lembro quando eu era moleque, meu avô mexia com muita coisa. Meu avô fazia serviço de pedreiro, serralheiro, ele fazia qualquer negócio lá, ele fazia. E o meu avô, ele não era muito de falar. É engraçado que ele quase não falava com a gente. A gente ficava o dia inteiro com ele, a gente gostava muito dele, ficava todo mundo, os netos, tudo em volta dele, e ele falava muito pouco, né? Depois que a gente cresce, fica adulto, que a gente começa a pensar. Falou, o vô quase não falava, né? E era interessante que ele ia ensinar um negócio, ele falava, ele tinha um jeitão lá, ele falava todo, vem cá, moleque, olha aqui, né? Você ia lá olhar, ele falava, presta atenção, ensinar você a fazer isso aqui. Só que ele não dava uma instrução de como fazer. Ele ia ensinar a serrar uma madeira, fazer um negócio. Ele não dava uma instrução. Ele pegava o serrote, pegava a madeira, pegava, fazia lá, agora faz você. Era assim que ele ensinava. Como é que era o negócio? Imitação. E se você fizesse isso aqui, falei, não. Como é que vai dar certo? Você está fazendo outra coisa, não é o que eu falei. Imitação. E é engraçado que realmente, se você seguisse o que ele estava mandando fazer, dava certinho. Se você fizesse isso aqui fora, dava errado. O que é isso? Imitação. Antigamente, como que se alfabetizava a criança? Imitação. Se tiver algum professor aí mais velho aí, vai saber como é que, do que eu estou falando. Como que a gente fazia para alfabetizar? Você fazia a criança fazer o traçado, copiando, imitando aquilo que você fez. Você ia lá e falava, você tem que fazer assim. O A, você puxa a perna, dá a volta aqui em cima, volta, fecha a barriguinha e puxa a outra perna, né? Aí você conta até uma historinha, né, da letra, fala que é a barriga, a perninha, é a asinha do passarinho, você inventa aquilo lá e pronto. Quer dizer, aquilo fixa na cabeça da criança. O que é isso? Imitação. Se tem uma coisa que é velha na humanidade, é isso. O ser humano, desde quando ele é ser humano, ele entendeu que a melhor maneira, a mais eficaz de você aprender uma coisa é imitando. Como que você aprende outra língua? Imitando quem sabe falar. Quem já fez aula de idiomas aí, às vezes você vai falar um negócio, você trava a pessoa que é professor de idiomas, aí fala, não, presta atenção aqui, na minha boca, olha aqui. Né? Aí você olha lá. Eu lembro quando eu fiz aula de espanhol, né, o espanhol que tem muito, né, os R's, né, os S's lá, né, a minha professora de espanhol, ela fazia, olha aqui, na minha língua aqui, né, a língua no meio do dente, a língua no céu da... Você tem que olhar. E você faz o quê? Você imita. E se você imita, você faz direito. Qual que é o caminho mais fácil de santificação? O Verbo, que é Deus, ele se fez homem. Ele se fez gente, igual a gente, para ensinar a gente a ser gente. João Paulo II dizia isso. Por que o Verbo se fez homem? Para ensinar o homem a ser homem. Porque o pecado bagunçou o plano de Deus e fez com que o homem desaprendesse a ser homem. O que é o pecado? O pecado, ele desumaniza. Para pensar, todo pecado, ele nos torna menos humanos,
menos gente. Quando a gente faz uma maldade, fala uma mentira, levanta uma calúnia, a gente está sendo menos humano. A gente está sendo cruel, a gente está sendo animalesco no nosso jeito de agir. Quanto mais eu me humanizo, mais eu me aproximo de Deus. O Papa Pio XI dizia, quanto mais humano, mais divino. Por isso, na igreja, os santos são mestres de humanidade. Olha que bonito isso. Pio XI dizia isso. Os santos são mestres de humanidade. São pessoas boas por excelência. Boas por excelência. Santa Teresinha do Menino Jesus, o pai e a mãe dela são santos, né? Ela conta na história de uma alma uma coisa que é bonita, eu fico pensando assim, né? Nos meus filhos, né? Nas crianças em geral, que ela conta que às vezes ela não tinha nada para dizer para o pai, mas ela gostava de ficar sentada perto do pai. Simplesmente para ficar perto do pai. Olha que coisa, né? E depois ela vai dizer na história de uma alma, Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Você imagina um filho falar isso de um pai e de uma mãe. Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. E não é assim, quando a gente conhece alguém que é muito bom, que a gente sabe, a gente quer estar junto. A gente quer ter amizade, a gente quer estar por perto. Porque os santos, a santidade, o que é a santidade? É imitar a Cristo, é se assemelhar a Cristo. E isso faz com que nós, cristãos, na medida em que a gente imita Cristo, a gente vai se tornando mais semelhante a Ele. E a gente vai se tornando um ponto de atração para os outros. Vocês podem ver que na Igreja Católica não existe santo sozinho. Já perceberam isso? Você pega a história de um santo, geralmente um santo ele cruzou com outros 3, 4 que são santos também, na história deles. E eles não tinham a mínima ideia que um e outro iam estar todos eles nos altares depois. E é muito curioso isso. E até em situações inusitadas. Uma vez a Madre Clélia Merloni, que é beata, fundadora das freiras, as apóstolas do Sagrado Coração, ela estava passando pela alfândega da Itália. E ela viu que na frente dela eles tinham parado um padre. E os guardas estavam muito bravos com o padre. Não, porque não sei o quê, não, o senhor não pode passar com isso. E o padre dizendo, eu estou levando esse sapato, é um par de sapatos para outro padre que é companheiro meu, que é velho. Eu comprei para ele por um preço. Não, vai ter que deixar na alfândega, não pode passar com o sapato. A Madre Clélia, que não conhecia aquele padre, diz, padre, o senhor está precisando de ajuda? Ele falou, eles não me deixam passar com o sapato. A Madre Clélia tinha uns sapatos bem estourados, arrebentados. Ela pegou os sapatos dela, jogou fora, falou, me dá as galochas aí. Ela calçou as galochas do outro padre, atravessou a alfândega, depois ela tirou o sapato e devolveu o sapato. Falou, está aqui, padre, na sua mão. Ele falou, e a senhora? Ela falou, eu vou descalça. Né? Eu vou descalço, eu sigo descalço aqui. Quem era esse padre para quem ela fez a troca dos sapatos? O beato Luiz Guanella. Ela nem poderia imaginar com quem que ela tinha se cruzado. É a beata Clélia Merloni e o beato Luiz Guanella. Eles se cruzaram. A única vez que eles se conversaram na vida foi ali. Mas os santos, eles se encontram. Nunca existe santo sozinho. São Francisco de Assis, ele juntou uma legião de santos em volta dele. Rapidamente, ele começou o grupo dele com 5 rapazes. Os 5 são beatos. Depois vem uma menina, a Clara de Assis. Junto com a menina veio a irmã dela, a Inês de Assis, que é a beata Inês de Assis, a irmã de Santa Clara. Ela quis vir junto. Depois veio uma prima de Santa Clara, também é beata, veio junto. E depois, no meio desse caminho, 5 franciscanos foram martirizados na África. Eles eram portugueses. Quando os ossos voltaram para Portugal dos 5 mártires, um padre português chamado Fernando de Bulhões viu os ossos desses franciscanos chegando. Ele disse, eu quero me fazer franciscano. E aí o padre Fernando de Bulhões pediu ingresso nos franciscanos e virou Frei Antônio de Lisboa, Santo Antônio. E aí, quando Santo Antônio entra na ordem,
e começa a pregar. Chega a notícia a São Francisco, tem um padre português, que ele está reunindo multidões. E São Francisco, que tinha muitos dons místicos, ele disse, é um grande santo que Jesus deu a nós. Então São Francisco escreve, sem nunca ter visto Santo Antônio, escreve a Santo Antônio, e ele chama Santo Antônio por um apelido. Ele chamava Santo Antônio de o meu bispo. Santo Antônio nunca foi bispo, mas São Francisco chamava de o meu bispo. No capítulo geral dos franciscanos, São Francisco já estava cego, estava começando a perder a visão, quando dizem para ele, o Frei Antônio está aí. E aí ele pede para ver e abraça longamente, como se já tivesse visto Santo Antônio outras vezes. Os santos, a santidade, ela é atrativa, porque a imitação de Cristo nos faz como que satélites para atrair outros a Cristo. Para atrair outros a Cristo. Quanto mais nós imitamos a Cristo e colaboramos com a graça de Deus em nós, mais as pessoas se aproximarão. E a gente não tem ideia disso. E sabe por que a gente não tem ideia disso? Porque Deus sabe com quem Ele está lidando. Ele está lidando com um monte de pecador, soberbo e orgulhoso. Então Deus não nos permite ver o bem que a gente faz aqui nesse mundo. Porque se a gente visse, talvez a gente ficasse muito orgulhoso, achando, olha aí, tá vendo? Ah, valeu a pena ir à missa todo domingo. Olha lá, tá vendo? Eu falo, né? Aí você já perde o mérito de tudo que você adquiriu. Então por isso que às vezes Deus permite o sofrimento, permite a humilhação, porque Deus sabe o quanto a gente é soberbo, orgulhoso, então Deus não mostra. Mas isso não significa que as coisas não aconteçam. A gente é sim um testemunho. Uma aluna minha, que é de igreja, hoje em dia ser adolescente e ser de igreja, no meio dos outros adolescentes, é muito, muito, muito desafiador. Essa aluna minha, uma aluna de 3º ano do ensino médio, ela até vai, às vezes, a alguma festa, alguma coisa, ela não fica com os rapazes, não beija, sai beijando todo mundo. Ela leva a castidade a sério, leva a modéstia a sério. E aí um dia ela veio conversar comigo, tadinha, até chorando. Ela falou assim, mas tem hora que eu não aguento, eu fico desanimada, que parece, eu falo com as minhas amigas, eu falo com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Só que ela não sabia do que eu sabia. Né? E aí eu deixei ela falar lá, chorar as pitangas dela. Aí eu falei para ela, não, mas não desanima não, é assim mesmo. Tal. Eu não estava querendo falar nada para ela do que eu sabia. Como eu vi que ela estava muito desanimada, aí até falei para Jesus, Jesus, eu vou falar, depois o senhor controla o orgulho aí. Né? O senhor dá um jeito da graça agir aí. Mas aí eu contei para ela, falei assim, sabe a fulana que é sua amiga, não sei o quê, não sei o quê? Ela falou, sei. Falei, você percebeu que de um tempo para cá, ela tem ficado mais com você e menos com outras companhias? Ela falou, verdade. Eu falei, então, e você percebeu também que no comportamento dela, realmente, essa outra amiga dela lá, aluna minha também, da pá virada, falava palavrão mais que os meninos. Falei, você percebeu que ela já deu uma boa segurada assim, nas coisas que ela falava, ela era de xingar mesmo, ela xingava moleque assim, mas de igual para igual, um negócio pavoroso assim de ver. Tinha hora que a gente tinha que dar até uma segurada, assim, que fala, meu bem, o que é isso, né? Você é uma menina, né? E não sei o quê. E ela ainda falava, é machismo isso aí. Eu falei, não, é falta de educação mesmo, né? Você, né? Seja homem, seja mulher, né? Dá uma controlada. Falei, você percebeu que ela senta mais com você, que ela já não... Ela falou, percebi, mas assim... Eu falei, então, essa sua amiga, ela também veio me procurar. E ela chorou tanto quanto você, porque ela falou assim, ela veio e contou toda a história dela, da casa dela, do pai dela, da mãe dela, que eu, que sou professor dela, faz anos, eu não tinha a mínima ideia que acontecia tudo isso na casa dela. Uma família terrível. Até comecei a ter outro olhar sobre a menina. Eu falei, ela xinga até pouco, né? Diante da situação que ela vive, é até compreensível o que ela, né? Eu falei, não justifica, mas explica muita coisa, né?
E eu falei para ela, só que você percebeu que ela foi mudando, eu falei, então, do mesmo jeito que você está chegando aqui toda desanimada, ela também veio conversar toda desanimada, que ela falou assim para mim, que ela começou por conta própria a ir para a igreja. Mas ela estava tão desanimada, porque quando ela olhava a distância entre aquilo que ela deveria ser e o que ela era, ela achava que ela nunca ia conseguir. E aí ela falou assim que ela, se aproximando de você, que tem a mesma idade que ela, da mesma sala que ela, pelo menos ela não se sente tão sozinha. Falei, então você está achando que a sua postura, a sua coragem, não tem fruto nenhum? Tem fruto. E pode ser que Deus tenha permitido que você estivesse nessa sala de aula para resgatar a sua colega aí, ó. Às vezes a sua missão não é salvando todo mundo aqui, não, mas é fazendo um apostolado com essa aqui, ó, que é sua amiga. Falei, e ela te escuta, o que você falar, ela te escuta. Então aquelas coisas de adolescente, né, que fica naquele desânimo, aquela coisa, e às vezes acha que não tem fruto nenhum. Tem. Mas às vezes Deus não nos permite alcançar a totalidade do fruto, né? A mesma coisa é educação de filho. A gente não tem noção da medida, da profundidade daquilo que a gente ensina para os nossos filhos. Né? A gente não tem essa noção. Né? A gente não tem essa noção. Fui num velório, a mãe do fundador da comunidade morreu esses tempos. César estava lá? Acho que você estava lá, né? No velório da dona Helena, a mãe do André lá, que é o nosso fundador. Morreu a dona Helena, e eu levei meus filhos. Eu tenho um pequeno. E todo mundo falando, né? Hoje em dia é um negócio. Ai, mas vai levar a criança em velório? Eu levo, mostro, coloco em cima, falo, pode botar a mão aí, faz o sinal da cruz, reza pelo defunto. Enfim, tem que ensinar desde pequeno. E o pessoal acha um absurdo, né, isso aí, né? Minha sogra mesmo fala, eu acho que você exagera, que tem que pôr a mão no defunto. Falei, não vai ver mais, a única oportunidade de ver aqui, a última é agora. Então despede aqui, vai lá. E a pessoa tem que saber lidar com a morte. Hoje em dia as pessoas têm esse negócio de não sequer tocar no defunto. Né? Por quê? Porque a pessoa tem aquela coisa, no fundo é um problema de lidar com a morte. Aí beleza, levei lá meu filho, né? E eu tenho um moleque lá, e o meu filho ele solta umas pérolas, criança pequena, todas são assim, né? Eles não têm tramela na língua assim, né? O que desce do cérebro sai direto assim, né? A gente tem que ir treinando para eles darem uma segurada, né? E lá, e todo mundo rezando, aquela choradeira, né? Porque a dona Helena, ela é cofundadora da comunidade. Então o pessoal da comunidade estava assim arrasado. A dona Helena estava na missa domingo, ela morreu segunda. Passou mal em casa, morreu em casa. E aquela coisa toda. Aí o meu filho ele fala com amplificador na boca, assim, ele fala bem alto, ele não fala só para a gente, né? Ele fala para todo mundo. Ele falou assim, né? E de fato a dona Helena estava até com uma boa aparência, assim, né? Ele falou assim, ela está tão arrumadinha, ela morreu mesmo, né? Eu falei, ela morreu, filha, ela morreu ontem, não sei o quê. E eu tentando fazer ele ficar quieto. Aí ele solta lá bem alto, ele falou assim, legal, eu também quero morrer para dar um beijo no Deus. Né? Eu falei, um beijo no Deus. Eu falei, tá bom. E aí o pessoal que estava, tinha um povo lá que estava chorando, o povo começou a rir, a olhar para trás. Aí eu falei, deixa eu tentar manter ele quieto. Né? Dali a pouco ele olhou para o caixão e ele falou assim, quando a gente morre, põe todo mundo num desse? Eu falei, todo mundo num desse. Ele falou, legal, bonito esse. Quando eu morrer eu vou querer um desse. Eu falei, você não precisa nem querer, né? Você já vai ter isso aí. E aí ele começou a falar ali. Mas é interessante, como ele pequenininho, como ele viu a morte. Ela morreu, então ela foi encontrar Deus. Então não é tão ruim assim. Né? E estava todo mundo rezando ali. Aí na hora do enterro, indo lá com o caixão, aí ele falou assim, aí agora coloca naquele buraco, né? E quando que ressuscita? Eu falei, não, só no fim, né, que ressuscita. Ele falou, e fica lá então. Eu falei, a alma vai para Deus. Ele falou assim, não, mas e aí o que sobrou? Eu falei, o que sobrou vai para a terra. Ele falou, mas vai ficar esperando tudo isso? Eu falei, vai ficar esperando a ressurreição da carne, né? E ele não deu. Aí tinha um médico na minha frente, que é da comunidade, ele falou assim, nossa, mas o debate teológico aqui está num nível, né? Eu falei, mas é porque a gente ensina a questão da morte, a gente fala da questão da morte, então, na cabeça da criança,
naturaliza a questão de que se você viveu bem, se você escolheu Deus, se você está com Deus, a morte de fato é o encontro com Deus. Não é esse bicho de 7 cabeças assim, né? Como a gente vê, né? Aí passou uma semana, morreu minha tia. Aí eu já fui no carro instruindo ele. Falei, olha, você fala baixinho, todas as observações, mas não adiantou nada. Chegou lá, ele estava pior ainda, né? Nos comentários dele ainda, né? Falando assim, aí ele perguntando, ele falou assim, quando morre da família da gente, aí morre um só ou vai vindo? Eu falei, não, tem nada a ver. Deus chama várias pessoas de vários lugares. Olha a preocupação dele, né? Quer dizer, chegou na tia, se for descendo, né? Porque a próxima na reta é a avó, era a minha mãe, né? Que já vem na sequência, né? Eu falei, não é assim não. Falei, pode acontecer, mas não é regra não, né? Mas é engraçado para a gente ver como que na cabeça, né? Você educa ali a criança para a fé, isso aí entra mesmo, né? Naturaliza, né? Na vida. E nós precisamos ter esta visão a partir da fé, porque a nossa tendência hoje é ser católico e viver como pagão. Quer dizer, eu vou à missa, mas aquilo não muda a minha vida. Eu me confesso, mas eu volto sempre aos mesmos pecados. Então, quer dizer, alguma coisa eu estou fazendo errado. Existe um negócio, né, que hoje em dia muita gente fala, só que não desce na profundidade do negócio. Muita gente fala de leis espirituais. Existe esse negócio mesmo? Existe. Deus, ele tem uma lógica para agir. E tem vezes que as pessoas pensam assim, mas eu tenho lá a vela benta para os 3 dias de escuridão. Eu tenho imagem de Nossa Senhora. Eu tenho o óleo de Santa Filomena. Né? Eu tomo 3 colheres do óleo do Bom Samaritano, todo dia cedo. Né? Eu faço não sei... Você começa a ver uns negócios desse tipo. Tudo isso é bom como meio. São sacramentais, nós devemos usar, mas no lugar deles. O sacramental não é sacramento. O sacramental, ele nos lembra da presença de Deus. O sacramento realiza a presença de Deus de forma concreta. Então eu tenho que receber primeiro os sacramentos para abrir o canal da graça de Deus e depois usar os sacramentais para realçar a ação da graça que já está em mim. Aí vai produzir um efeito. Agora, a pessoa não se confessa nunca. Ela reza todas as novenas, ela reza todas as coisas, e está na mesma. A vida não muda. E aí a pessoa fala, parece que minha vida não vai, né? Não vai para frente, parece que eu rezo, eu peço, tal. Mas será que está tudo certo mesmo? Será que está tudo certo? Quer ver uma coisa, né? Os católicos hoje em dia, nós temos uma catequese assim, terrível mesmo, por vários aspectos. Às vezes é pela falta de conhecimento do catequista, mas às vezes não é nem problema do catequista. É porque as turmas que estão vindo para nós, eu dou catequese também, estão vindo cada vez mais paganizadas. Eu me sinto dando catequese como o Padre Anchieta falando de Cristo para os tupis, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente alheia, fora da realidade. Na minha época de catequese, tinha gente que não ia muito na igreja, mas fazia catequese, mas tinha uma noção. Hoje em dia as crianças chegam sem a mínima noção de quem é Deus, de quem é Cristo, não sabem nada de nada. E aí, o catequista não vai fazer milagre. Um encontro de 1 horinha por semana, não vai dar. Não vai dar. Mas essa é a realidade que a gente tem. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar, por todos os meios, primeiro aprender e, na medida do possível, tentar ensinar. Eu fui pregar numa paróquia, lá em Campinas, e veio uma senhora já casada, com filhos, adultos, tudo bonitinho. E ela veio e colocou uma determinada situação da vida dela, e falou assim, olha, eu não sei mais para onde ir, o que fazer e tal. E parecia ser uma perturbação do inimigo mesmo. Não é uma possessão, mas parecia ser uma obsessão maligna mesmo. Porque era muito absurdo as coisas que estavam acontecendo com ela. E aí eu falei para ela, a senhora já procurou grupo de oração de autoridade, uma cura e libertação? Não, já procurei, mas nada.
E são coisas absurdas, assim, que dão errado nos negócios, na casa, em tudo deles. E ela falou, e eu não entendo, porque eu sou das pastorais, meu marido é, todo mundo é. E aí eu falei, não, então está muito estranho. E pelo que ela contava, é um nível de perturbação diabólica, assim, que... Eu falei, a senhora procurou um padre exorcista, não que seja um caso de exorcismo, mas para dar uma instrução, não, ainda não procurei, tal. E aí, no final da conversa, me ocorreu de perguntar para ela, falei, a senhora é casada na igreja? Ela falou, não, eu não sou casada na igreja. Ela falou assim, o meu marido ele já foi casado na igreja. E aí eu casei com ele, ele não pode casar na igreja. Eu falei, então tá aí a questão. Eu falei assim, mas seu marido foi procurar a nulidade? O que aconteceu ali? E aí ela contou. E é um caso de nulidade assim, certo? O marido casou, já é uma pessoa mais velha. Ele casou aquela coisa meio arranjada, assim, né? Aquelas coisas de antigamente. E a moça tinha sérios transtornos psiquiátricos e ele casou sem saber. E aí foi terrível, assim, o casamento, ficou 2 anos casado e separou. Só que casou na igreja. Só que você casar com uma pessoa que tenha doenças ou transtornos psiquiátricos e o cônjuge não sabe, isso anula o casamento. Se casar consciente é uma coisa, agora, se não sabe, anula o casamento. Aí eu falei para ela, a senhora então vá ao tribunal eclesiástico, procura lá e vai sair a nulidade. Mas foi uma coisa interessantíssima, não saiu ainda a nulidade. Foi ela dar entrada, eles têm empresa, eles estavam tendo muito problema com a empresa. O negócio já começou a endireitar. Falei, a senhora entendeu? É o canal da graça na sua vida. A nulidade nem veio ainda, mas só de a senhora procurar esse canal da graça na sua vida, a senhora fez um movimento. E o esposo aceitou, tudo mais. E ela falou, aí isso que dá dó de ouvir. Ela falou assim, nesses anos todos, nunca ninguém na paróquia me falou disso. Você já imaginou ninguém falar isso para a pessoa? É demais da conta, né? Então, quer dizer, você está privando a pessoa do canal da graça que vai entrar ali. E aí ela falou, olha, ainda não saiu, nós não estamos comungando mais. Ela falou, já me confessei, meu marido se confessou, estamos esperando, né? E aí até, como é um caso, eles já têm filhos maiores, já vivem há muito tempo, e é um caso que não tem nem o que discutir. O próprio padre falou para ela, não, isso aqui vai vir rapidinho, da Santa Sé o Papa vai dar a nulidade e vocês vão casar na igreja. E olha que coisa, é o canal da graça de Deus. Então, às vezes, a gente tem que pensar naquilo que a renovação carismática aqui, que eu não sei se pessoal, se vocês aqui, tem gente da renovação mais lá anos 80, 90, vocês vão saber bem do que eu estou falando. Havia uma pregação na renovação, que era muito uma pregação de poder, de renúncia, de vida nova, e de você tirar, não só da sua vida, mas também da sua casa, coisas, objetos, tudo que não dissesse respeito a Deus e à vontade de Deus. Lembram disso? Era algo muito incisivo. Hoje em dia as pessoas descuidaram disso. E às vezes o mal entra por aquilo que a gente acha que é banal. Eu conheci em Campinas, por conta dessas coisas de Nossa Senhora das Lágrimas, eu conheci uma senhora que eu citei aqui da outra vez que eu vim, a dona Teresa Sampaio. Ela tem quase 90 anos. E ela conheceu, não só a irmã Amália, mas ela conheceu o confessor da irmã Amália, que era o padre Miguel Pedroso, que era um exorcista muito famoso da Arquidiocese de São Paulo. E ela conviveu com o padre Miguel Pedroso, e o padre Miguel Pedroso contava para ela, para o esposo, os casos de possessão e etc. e tal. E ele pegou um caso nos anos 80, 1980 mesmo. Ele pegou um caso que a família estava desesperada. Chegou uma moça grávida, estava com um barrigão já para ter um nenê. A moça estava lá com uma camisa e tal, e aí veio o esposo, o pai e a mãe da moça e os irmãos da moça. E vieram
e contaram para o padre, longe dela. Falou: padre, nós já levamos em outros sacerdotes exorcistas, nós levamos em vários lugares para o pessoal rezar por ela, e nada. Ela tem alguns momentos em que ela tem, parece um surto, ela muda a voz, ela fala língua, outras línguas, ela não... E o próprio esposo disse ao padre, ela não estudou, ela mal foi à escola, e ela fala em outras línguas, e ela tem uma força descomunal, ainda mais para uma mulher grávida, no fim de gravidez. A ponto de ela fazer os 4 irmãos dela, o pai dela e eu, não conseguirmos segurar ela. E aí o padre falou, bom, só por esses indícios, parece que temos aí um caso de possessão. O padre Miguel Pedroso, ele foi exorcista há 40 anos. E ele tinha uma perspicácia, uma esperteza para perceber se era caso de possessão ou não. O que ele fez? Primeira coisa, ele disse para essa moça, minha filha, olha para mim. Ela não olhava. Sempre com um olhar baixo. Ele disse, então eu vou fazer uma oração e você repete, minha filha, pode ser? Aí ela concordou. Ela disse, sim, vou fazer. No meio da oração, ele joga um versículo bíblico. O Senhor, Deus de Israel, é o meu Deus. O que a moça falou? O Senhor, Deus de Israel, é o teu Deus. Aí o padre Miguel Pedroso falou, ela está possessa. Podem segurar, nós vamos rezar o ritual do exorcismo. E começou, e aí manifestou e veio com toda a força. E o demônio falava em latim com o padre Pedroso. Ele falava em latim e gritava em latim, e o padre respondia, e ninguém mais entendia. E o padre foi rezando, e num dado momento, ele disse assim ao padre Miguel Pedroso, nós não vamos sair. Aí o padre Pedroso falou, não, mas espera lá. Eu comecei falando com um, agora já somos, nós não vamos sair. E aí ele conjura em nome de Cristo que aqueles demônios dissessem quantos eram. E aí os demônios disseram que eles eram em 70, mas que eles estavam ali e não iam sair porque eles tinham permissão dela para estar ali. E aí o padre foi continuando o exorcismo, continuando. E num dado momento, o que o padre Pedroso faz? Ele manda trazer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando ele manda trazer a imagem de Nossa Senhora, eles começam a urrar. E a dizer, não, a mulher não, tira a mulher. E aí o padre Miguel Pedroso pede a Nossa Senhora. Falou então que em nome da bem-aventurada Virgem Maria, que é rainha de todos os anjos, não só os do céu, mas também aqueles que estão no inferno, estão sob o domínio dela. Em nome dela, eu os conjuro a dizer, por que vocês não vão sair? E aí um dos demônios respondeu, porque a nossa mão está nela. E aí o padre Pedroso, que era experiente nessas coisas, o que ele fez? Ele viu que ela estava com a camisa fechada até em cima. Ele falou para o marido, desabotou a camisa da sua esposa para mim. E ela ia com toda a força para não deixar, ele falou, desabotou a camisa da sua esposa. No que desabotou tinha um cordão. O padre Pedroso falou, puxa esse cordão para fora para eu ver o que tem. Tinha uma figa. E aí o demônio tinha dito que a nossa mão está sobre ela. O padre Pedroso arrebentou o cordão, rezou de novo o rito do exorcismo, e esta mulher foi inteiramente liberta. O que abriu a porta para a presença do mal? Uma figa. Ai, mas é uma figuinha, inofensivo. É um olhinho grego. Imagina, né, para trazer sorte.
É um elefante com o traseiro virado para a porta da sala, tão bonitinho. É uma piramidezinha. Nós somos católicos, mas estamos começando a viver sem dar importância àquilo que pode autorizar a ação do mal sobre nós. Nós podemos autorizar a ação do mal. Ah, mas eu não autorizei nada. Ué, você colocou na sua casa? Você quer lugar mais sagrado que a sua casa? Agora o pior, se você colocar em você. O mais sagrado da sua casa é você. Você colocou em você. É por isso que eu falo inclusive para os alunos, quando os alunos vêm com história. Ah, vou fazer uma tatuagem. Eu falo, pelo amor de Deus, hein? Olha lá o que você vai desenhar em cima da sua pele. Porque às vezes vocês desenham coisa aí, símbolo e coisa que nem sabe, vocês estão invocando o mal, escrevendo na própria pele uma invocação do mal. Aí depois não sabe por que tudo dá errado. Ai, mas relacionamento nenhum dá certo. O que acontece? Quais são as portas que você está abrindo para o mal? Quais são as portas que você está abrindo para o mal? Quer ver uma coisa? Eu não reparo nada na casa dos outros. Quando eu vou na casa dos outros, eu não vejo mesmo. Aliás, homem não vê nada de nada, né? Assim, a gente não vê mesmo. Né? Não adianta perguntar para nós. Né? Mulher insiste ainda. Ah, você viu tal coisa? Mas imagina, né? A gente nem viu, né? Esses dias apareceu minha mulher lá e falou assim, o que tem de diferente em mim? Eu falei, eita, né? Aí eu olhei. Era porque começou a aparecer cabelo branco, aí ela usou a tintura do castanho escuro para o castanho claro. Ah, você acha que eu vou saber, né? Que a tinta de cabelo lá, o 3.8, agora caiu para o 3.6, né? Não vou ver, né? Um negócio desse não dá para ver, né? Entendeu? A gente não vê essas coisas, né? Então, isso aí não tem jeito, né? Nem adianta perguntar para a gente. E eu não vejo, às vezes eu vou na casa dos outros assim, às vezes a própria pessoa que me convidou, você viu lá em casa? Eu falei, não vi nada. Eu nem vejo, eu entro, saio sem ver. Né? A gente não tem muito, né? O homem não presta muita atenção mesmo nas coisas. Mas uma coisa eu presto atenção. Em toda casa que eu vou, eu olho os sinais que existem na casa. Se é casa de católico, eu olho. Se já na entrada se tem Cristo crucificado pendurado, se tem Nossa Senhora, se tem as imagens dos santos. E se não tem, para mim, isso é um sintoma gravíssimo. Por quê? Porque nós católicos devemos ter os sacramentais. As imagens são sacramentais. Elas são sacramentais que, primeiro, nos lembram da presença de Deus. Aí vem o evangélico e fala, não precisamos de imagem. Tá, você vai lembrar mais de Jesus se você passar por aqui, cruzar o olho com o que você está vendo aqui na frente, ou mentalmente esperar lembrar de Jesus. É muito mais fácil lembrar de Jesus passando diante de uma imagem e lembrando dele. Então a gente que não é besta, a gente faz o quê? Imagem para todo lado. Você não precisa transformar sua casa no centro paroquial, né? Mas você tem que ter imagem, né? A minha casa é o centro paroquial, né? A minha casa tem um monte mesmo, né? Minha esposa, ela até fala, agora é uma regra aqui. Cada santo novo que chegar, um velho tem que sair. Eu falei, tadinho deles, meu Deus do céu. Né? Eu falei, não, tem lugar para todo mundo, né? Agora eu arrumei umas estantes no quarto, coloquei um monte em cima. Ela falou, que negócio que é esse? Você já ocupou aqui? Eu falei, eu não, são eles que estão aí, né? Tudo em cima lá, né? A gente precisa disso, para se lembrar. São os sacramentais. Basta a gente parar para pensar que às vezes a gente fica falando, na nossa vida hoje as coisas não são como antigamente. Tá, vamos lá. Pensa lá na casa da sua avó, como é que o negócio era. Na casa da minha avó, eu lembro, quando eu era menino, a gente entrava, tinha uma Sagrada Família que ocupava a parede inteira quase, né? Com o Pai Eterno lá em cima, né? Inclusive eu sempre ficava pensando no Pai Eterno, porque às vezes eu furava os ovos das galinhas da minha avó lá, eu passava até de cabeça baixa perto do Pai Eterno, né? Né, barba branca, cabelo branco, né? Eu ficava pensando, né? Tinha lá o quadro da Sagrada Família, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, que antigamente entronizava nas casas.
A minha avó tinha lá a entronização, o padre foi lá, entronizou na casa tal, então tinha lá. Aí a estante, a televisão ficava num canto espremido no meio das imagens da minha avó. Né? Tinha santo até esperando a vez para poder subir na estante. Né? Porque tinha assim, a estante era tomada de imagem de santo. A televisão ficava a maior parte do tempo desligada. E a minha avó ela usava a sala para quê? Para rezar. Você vê, os velhos faziam isso. Né? Meu avô, né, que é interessante, a gente quase não ouvia meu avô falar. As únicas vezes que a gente ouvia ele falar mais é quando ele estava rezando, que ele rezava em voz alta. Ele pegava as orações dele lá, ele lia em voz alta. Então, olha a diferença que eram as salas das casas. Hoje em dia a gente pensa primeiro no quê? Claridade, luminosidade, modernidade, tudo clean, tudo limpo, tudo não sei o quê. Parece que não tem nem espaço para o sagrado. E se a gente for entrando nisso, a gente começa a cair nessa visão mundana de tirar Deus sutilmente da nossa vida. Eu visitei a casa de um amigo meu mesmo. Cheguei na casa dele, eu tinha dado de casamento, não que eu estava cobrando que ele usasse o presente de casamento, mas eu dei uma Nossa Senhora Aparecida para ele de casamento, cheguei lá na parede da sala dele, uma Nossa Senhora branca, da cor da parede. Eu falei assim, nossa, mas por que você colocou essa Nossa Senhora branca? A parede é branca, o negócio de segurar a imagem é branco, e a imagem é branca, é tudo branco. Porque nesse conceito de decoração, né, você tem que deixar tudo mais neutro. Nós temos que pensar numa coisa, enquanto católicos, que Santo Anselmo ensinou lá na Idade Média. Santo Anselmo dizia, lex orandi, lex credendi, lex orandi. É uma norma circular. A lei da oração é a lei da fé. E a lei da fé é a lei da oração. Se eu rezo querendo neutralizar e apagar o sagrado na minha casa, isso significa que eu estou querendo também neutralizar e apagar o sagrado da minha vida. Se eu vou à missa numa paróquia, onde eu vejo um padre que ele quer rezar a Santa Missa, dentro da norma litúrgica, com uma música mais orante, que não saia isso aqui da liturgia, que faça uma homilia correta, o que eu vejo? Um padre que tem fé e por isso reza daquele jeito. A lei da fé é a lei da oração. Agora, se eu chego num lugar que vai ter a missa, mas parece que é a hora do recreio, aquela bagunça, falatório, barulho, aquela comunidade tem fé do mesmo jeito que reza a missa. Se a comunidade é barulhenta, é dispersa, significa que a fé daquelas pessoas é barulhenta, é dispersa e provavelmente vazia. Se eu chego numa igreja onde o sacerdote, os fiéis tiveram cuidado de colocar as imagens dos santos, de pintar a parede, de fazer um edifício que me lembre que aquilo é uma igreja, a lei da fé é a lei da oração. Aquilo reflete como eu creio. Se eu chego numa igreja que parece um salão de festas, significa que a fé das pessoas que estão pensando aquele espaço, ela também está vazia. Não são só as paredes que estão vazias de imagens e dos quadros da Via Sacra, mas também são os corações vazios da doutrina e da fé da igreja. Do jeito que eu creio, eu rezo. Do jeito que eu rezo, eu creio. E a minha casa e a minha pessoa refletem isso. Refletem isso. Entendeu? Então nós temos que pensar muito nisso. Os símbolos da nossa fé, eles devem estar presentes na nossa casa para que nos lembrem da nossa fé. Isso é sacramental. Então eu tenho que procurar uma vida regular de fé. Eu tenho que ajeitar a minha vida primeiro. Eu tenho que fazer uma boa confissão. Se eu não sou casado na igreja, tenho que me casar na igreja.
Se eu estou num relacionamento que eu estou vendo que não vai me levar nada a lugar nenhum, eu tenho que terminar esse relacionamento. Deus às vezes tem coisa maior, melhor para mim, e eu estou aqui insistindo, gastando ficha num relacionamento que não vai me levar a nada. O jovem católico tem que pensar nisso. Objetivamente, está me levando a nada? Então tchau, abraço. Segue seu rumo aí. Né? É assim que o negócio tem que ser. Entendeu? Então, eu tenho que ajeitar a minha vida primeiro. Isso é uma lei espiritual. Essa é a verdadeira lei espiritual. Às vezes Deus não age, Deus não faz. Você fala, eu rezo. Parece que Deus não fala nada comigo, não me indica nada, não me mostra nada. Então, exatamente, o silêncio de Deus já é uma maneira de Deus dizer alguma coisa. Se você está fazendo tudo que é para ser feito e o negócio não está indo, tem mais coisa aí para você mexer. E aí você precisa ajeitar a casa, limpar a casa primeiro, para aí poder receber a visita. Aí Deus vai falar. Aí você vai conseguir abrir espiritualmente as portas. Agora, eu não estou dizendo para vocês que você precisa ser santo, sem pecado, está zerado na sua vida, tudo certinho, né? Não precisa estar como São Domingos Sávio, né? Que continuaria chutando a bola na parede, né? Não precisa estar nesse nível. Mas nós precisamos fazer tudo o que podemos, é o que São Bernardo fala, do jeito que podemos. E às vezes o que a gente pode fazer hoje é muito pouco. É muito pouco. Tem um cara católico, pregador católico, vocês até acham o canal dele no Instagram, no YouTube. Ele é um rapaz homossexual, católico, em que deixou a prática da homossexualidade. Ele tem ainda, ele fala isso abertamente, que ele tem a atração pelo mesmo sexo, etc. e tal, mas o que ele fez? Ele resolveu viver em castidade, que é o que a igreja fala. Só que aí ele conta como foi a conversão dele. Que não foi fácil ele deixar isso aí de uma hora para outra, mas ele deu um primeiro passo. Ele deu um primeiro passo. E ele dá um testemunho bonito aí, que ele fala que ele disse para Jesus, dentro de uma igreja, que ele entrou, o Santíssimo estava exposto, e ele falou, Jesus, eu quero sair disso, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu tenho relacionamentos que são totalmente atrapalhados, que eu não sei nem como sair, mas eu quero que o Senhor me ajude. E aí a coisa foi. Olha que interessante. Então Deus ele não cobra as coisas de hoje para amanhã. Tem coisa que você não vai conseguir fazer de hoje para amanhã. Mas o que é importante? Que você tente. Se a gente morrer tentando, ótimo. Deus ele considera que aquele que morreu tentando já terminou o caminho. Esse é o grande segredo da pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha ela ficou pensando, né? Ela olhava para as outras freiras, ela dizia, bom, a resistência física das outras é melhor que a minha, a capacidade delas de abraçar trabalhos mais complicados é maior que a minha, porque Santa Teresinha, afinal de contas, ela era uma mocinha de uma família rica, foi extremamente mimada, né? Vocês já devem ter lido isso aí na vida de Santa Teresinha, né? Até os 12 anos de idade, ela nunca tinha penteado o cabelo. O próprio cabelo. Vocês já imaginaram o que é uma criatura com 12 anos não pentear o próprio cabelo? Né? Ela foi fazer um retiro de primeira Eucaristia, ela deu o pente para a freira que estava no retiro. A freira falou, o que é isso? Ela falou para a senhora pentear meu cabelo. E a freira falou, penteia você tem os 2 braços. Ela falou, mas eu nunca penteei, porque na minha casa sempre as empregadas ou as minhas irmãs pentearam. Ela falou, então hoje vai ser a primeira vez, toma o pente. E fez ela pentear. Com 12 anos. Então Santa Teresinha, ela olhou para ela falou, quem eu sou? Eu sou uma menina que vim de uma família rica, mimada, eu não tenho essa resistência física, eu nunca fiz essas coisas assim. Ela falou assim, se eu for querer uma santidade alta, grande, de grandes penitências, como essas outras freiras aqui, eu estou enrolada, eu não vou conseguir. E ela começou a pedir para Jesus, ela falou, mostre para mim, Jesus, tem que ter um caminho. E aí ela descobriu o quê? A pequena via. Santa Teresinha ela leu um livro de um teólogo francês chamado Tauler. Esse é um padre francês que ele explica teologicamente
aquilo que Santa Teresinha vai transformar na pequena via. O Toller dizia assim: para Deus é mais importante você caminhar numa direção querendo conquistar algo do que conquistar. É o que São Bernardo fala. E aí o Toller dizia assim: se uma pessoa não tem dom de pregar, mas ela pega o dinheiro que ela tem e ela vai lá e faz um donativo para um grupo de padres missionários que vão pregar o evangelho, ela não sabe falar, mas ela pegou o dinheirinho dela ali e doou para que os missionários falem. Aí o Toller dizia: quem ajuda na pregação tem mérito de pregador, que o padre Vitor Coelho de Almeida, lá em Aparecida, usava essa frase, é do Toller. Quem ajuda na pregação tem mérito de pregador. Ou seja, aquela pessoa que deu aquele dinheirinho na intenção de que o evangelho fosse anunciado, quando ela chegar no céu, ela receberá o prêmio de pregador, mesmo não tendo dito uma palavra. Agora, aquela pessoa que às vezes não tem, na sua pobreza, não tem dinheiro, não tem meios, mas ela pode rezar. E ela oferece as suas pobres orações por uma determinada intenção, ela vai receber no céu o prêmio daquilo que ela desejou. Aí Santa Teresinha falou: pronto, agora eu matei. Eu descobri na igreja qual é o meu lugar. Eu quero ser o coração da igreja, eu quero ser tudo. E ela dizia: ela falou, se eu pudesse, eu seria sacerdote, eu seria profeta, eu seria Marte. Na época de Santa Teresinha, as terras do Papa foram invadidas na Itália. Santa Teresinha dizia: eu queria ser um zúavo pontifício, um soldado, porque os soldados do Papa foram brutalmente assassinados quando o rei da Itália invadiu as terras do Papa. 147 soldados tombaram para defender o Papa. Santa Teresinha dizia: eu queria ser um zúavo pontifício, eu queria ser um padre, eu queria ser um missionário, eu queria ir à África, eu queria ir aonde eu não posso, é isso que eu queria. E ela disse: mas eu encontrei o meu lugar, eu posso ter tudo isso, se eu desejar, se eu rezar, e se eu oferecer os meus pobres sofrimentos por aqueles que vão fazer isso. Pronto, ela descobriu o segredo. Então, quer dizer, existem leis espirituais, existem modos de perceber a ação de Deus e de agir como Deus quer. É claro que existe. Só que eu preciso preparar o caminho da graça de Deus, para que ela possa atuar em mim. Isso ainda não é ser santo. É só não atrapalhar Deus. É não atrapalhar Deus. João 23, quando ele foi eleito Papa, o cardeal mais velho do colégio de cardeais disse: Santo Padre, eu roguei muito ao Espírito Santo pelo senhor, e peço que o Espírito Santo o ajude muito no seu ministério. E o João 23, ele gostava de fazer muita piada, assim, né? Ele era cheio das gracinhas, assim, né? E aí ele falou para esse cardeal, falou assim: mas eminência, o senhor é um cardeal da Santa Igreja, e falando uma besteira dessas. E o pobre do cardeal, ele ficou até, vermelho ali com vergonha, falou: Santo Padre, se eu disse alguma em verdade algum erro, que o senhor me corrija. E ele disse: mas eu vou corrigir. O senhor está desejando que o Espírito Santo me ajude. E aí o cardeal ficou sem entender, falou: é o que eu falei para o senhor, mas é realmente o que eu desejo para o senhor. Falou: não, o senhor está me desejando algo muito ruim, que o Espírito Santo me ajude. Não. Ele falou: então talvez o Santo Padre me diga o que eu deveria então desejar. João 23 falou: a sua oração correta deveria ser que o Espírito Santo segure o Santo Padre para que ele não atrapalhe o que ele, o Espírito Santo, quer fazer na igreja. E ele disse: essa é a oração correta. Não para que o Espírito Santo me ajude, mas para que eu ajude o Espírito Santo, não o atrapalhando. E na nossa vida é mais ou menos assim. Nós devemos entender o que Deus quer. Como que eu entendo o que Deus quer? Rezando. Se eu estou na graça de Deus, se eu abrir esse canal da graça de Deus na minha vida, é o caso da mulher lá, que foi procurar a nulidade. Ela abriu esse canal da graça, ela se confessou. As coisas vão acontecendo. E aí você vai rezando,
E existem meios de Deus ir mostrando. O principal meio de Deus mostrar, a revelação, que é o próprio Cristo, a vida de Cristo. Eu olho para a vida de Jesus e tento imitar a vida de Jesus. E as coisas vão tomando um rumo. Deus vai mandando as coisas na vida da gente. E a gente, se a gente estiver rezando com a antena boa, ligada, a gente vai captando o que Deus quer. O que Deus quer. Eu, por exemplo, um testemunho pessoal. Quando eu caí, quebrei o pé, quebrei a canela, tal, o que eu pensei? Eu falei, vou ficar sem fazer apostolado. Olha a minha cabeça. Vou ficar sem fazer. Na minha cabeça, o que era mais importante na igreja? Fazer alguma coisa. Eu fiquei 7 meses, mal conseguindo me levantar. Tive que colocar 10 pinos no pé, tive que colocar placa, tive um monte de reação, tive um monte de problema, tenho até hoje. Mas na época era pior. E aí eu não podia fazer nada. Aí você vai rezando, você vai pensando, e aí eu comecei a entender. Eu falei assim, para Deus o mais importante não é fazer. Por quê? Porque eu quebrei o pé, aí outros faziam no meu lugar. E os apostolados da comunidade continuaram, alguns até melhor, sem mim do que comigo. Porque teve gente que trabalhou até melhor que eu. E aí quando você olha para aquilo, você fala, meu Deus do céu, E eu, aqui me achando tão importante, tão insubstituível, mas eu estava lá, deitado lá no sofá, 7 meses. Eu não conseguia nem subir a escada para dormir no meu quarto lá em cima. Depois de 7 meses eu conseguia subir, sentando nos degraus eu conseguia subir, para deitar na cama. Só que aí o que eu fui refletindo? O que é mais importante para Deus? Será que é fazer? Não. O mais importante é ser quem eu sou para Deus. E não o que eu faço para Deus. E aliás, quem eu sou, eu posso oferecer para Deus. Se eu estou lá preso no sofá, não podia levantar, dependia em tudo de todo mundo. Não sei se alguém já ficou doente assim. Quem nunca dependeu de ninguém, isso eu falo por mim, que nunca tinha dependido de ninguém. É muito humilhante. Muito humilhante. É humilhante mesmo. Você fica com vergonha do que acontece. Quando eu fiz a cirurgia, a anestesia não tinha passado direito, eu não percebi e eu urinei. Em toda a roupa de cama eu não vi, por conta da anestesia. E ser trocado por outras pessoas. Vieram ainda 2 moças ainda para ajudar, eu ainda rezando para vir enfermeiro, vieram 2 moças ainda para me trocar. E você está ali na mão das pessoas que estão ali para te ajudar e você não pode fazer nada. É humilhante. Você começa a pensar o que é a nossa vida, hein? Eu estava pensando, falei, ontem eu estava lá arrumando o telhado, hoje eu já caí, estou aqui operado, estou tendo que ser trocado, porque eu não tive capacidade, eu não tive controle sobre o meu próprio corpo. Só que aí a gente começa a pensar. Aí a gente começa a pensar, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, Deus sabe quem eu sou. E aí você começa a fazer o quê? A rezar. E aí você começa a procurar resposta para as coisas. E aí, o que começou nesse meio tempo? O único apostolado que eu conseguia fazer era o quê? Internet. Qual é um dos apostolados, dos maiores apostolados lá na comunidade? Hoje em dia tem um monte de gente envolvida. Internet. Começou nessa época, o fundador da comunidade falou para mim, olha, faça um apostolado na internet, porque como você está em casa, está entrevado, aí pelo menos a boca está funcionando, aí a boca e a cabeça funcionam, então você fala. Pronto, nasceu o que hoje é o apostolado que eu faço mais frequentemente. Olha que interessante. Deus ele tira, depois Deus ele dá de novo. Então, se nós abrimos o caminho da graça, se nós nos confessamos sempre, e se nós rezamos sempre, nós começamos a entender. Só que para que a gente tenha esse entendimento, aí é o grande desafio. Deus, qual que é a linguagem de Deus? O silêncio.
E o que a gente menos tem na nossa vida? Silêncio. Nós somos muito barulhentos, não só por barulho externo, não. A gente é barulhento na nossa cabeça, em preocupação. Para rezar 5 minutos. Se você estiver parado para fazer qualquer coisa, não vem pensamento nenhum na sua cabeça. Está lá, tranquilo. Você parou para rezar, parece que vem tudo. A roupa que você não lavou, conta que você tem que pagar, filho que está dando problema nisso, naquilo, vem tudo. É o que Santa Teresa fala, que a imaginação é a louca da casa. Santa Teresa ela fala, o primeiro passo para a gente rezar bem é dominar a imaginação. E é verdade. Porque é você parar para sentar, sentou, pronto, vem tudo. E aí você fica perturbado ali para rezar. Mas nós precisamos fazer o quê? Insistir. Insistir. Rezar sempre. O Padre Pio, ele dizia o seguinte, que é a melhor arma para todo mundo, mas sobretudo para os leigos, é o rosário. E aí perguntaram para o Padre Pio, falou, mas por que o rosário? Ele falou, porque o rosário é repetitivo. Então, você se mantém na presença de Deus o tempo todo, mesmo que 1001 distrações externas estejam te rondando. Deus está perto. Depois que eu aprendi isso aí com o Padre Pio, né, eu comecei a fazer isso. Eu vou rezando, eu rezo aí o terço o dia inteiro, eu carrego aquelas dezeninhas, eu tenho no buraco, no console do carro, eu coloco uma dezeninha. Eu peguei o carro, eu já enrosco a dezeninha no dedo aí e vou rezando. De um caminho, um lugar para outro aí. Por quê? Você se mantém na presença de Deus. Por quê? Se você for ficar esperando um momento ideal para rezar, talvez você não tenha. Se você tiver filhos pequenos, você não terá, né? Eu tenho 2 lá. Tem dia que eu falo assim, agora eu posso rezar. Sem brincadeira, é sentar, eu durmo. Eu já durmo normalmente, sem estar cansado. Se eu sentar depois de cuidar de criança, aí eu durmo embalado mesmo, né? Eu não consigo. Então, às vezes, você não vai ter o tempo que você gostaria. Mas você tem que fazer o que você pode, como você pode. O terço, dá para rezar. O que eu faço com o terço? O terço eu rezo andando, né? Eu rezo andando. Então, o povo de casa lá, eles ficam, até as crianças ficam incomodadas. Falam, nossa, mas você anda para um lado, para o outro. Eu falei, porque eu não me distraio. Se eu estiver andando, então eu dou volta lá, e dou volta, e volto, e vou para um lado, e vou para o outro lado, e rezo o meu terço. Porque assim eu não durmo. Se eu falar, não, eu vou sentar agora, eu vou meditar os 5 mistérios. Vou fazer oração de São José e esperar que o anjo fale comigo em sonho, né? Porque não vou rezar. Vou dormir. Entendeu? Então o que eu faço? Eu rezo o terço assim. Dá para falar com Deus, às vezes 1 hora, como eu gostaria? Às vezes não. O sono vai me pegar, o cansaço é demais. Mas eu posso falar 10 minutos. Então que eu dê os 10 minutos. E assim a gente não fecha o canal da graça na nossa vida. É igual uma planta. Você tem a planta lá, você deixa no vaso lá. Deixa sem regar, ela vai murchando. Ela vai murchando. Ela não morre de uma vez. Mas ela vai murchando. Só que se você deixar muito tempo sem água, ela esturrica. Aí não tem o que faça. Assim é a vida espiritual. Às vezes você não vai conseguir regar com tanta frequência. Vai ficar lá com a folhinha meio amarela, meio capenga, mas está lá. O importante é sempre regar. Outra coisa importante na vida espiritual, não se propor aquilo que você sabe que não vai fazer. É a norma militar, né? A norma de tiro, né? Quando o pessoal faz instrução de tiro, os instrutores de tiro, eles ensinam o quê? Você mira pequeno para acertar pequeno. Mira grande para acertar grande. Então, vida espiritual é assim. É campo de batalha. Se eu sei que a minha rotina é uma correria danada, tem muita coisa, não adianta eu dizer assim, não, vou acordar cedo, eu vou rezar 1/3 cedo, depois vou assistir a missa na televisão, aí eu vou fazer as coisas de casa, depois de tarde eu paro para rezar o terço da misericórdia, depois à noite eu tenho que ir para a paróquia, a hora que eu voltar à noite eu faço a minha oração mental. Nem o padre faz isso, né? Você pegar o seu pároco, ele não deve conseguir rezar tanto assim durante o dia. Então não adianta se propor
uma coisa que você não vai fazer. Então você propõe aquilo que é menor, mas faça com constância, até que isso se transforme numa virtude. O que é a virtude? É a repetição de um ato bom, até que ele se transforme num hábito. Então eu repito um ato bom, chega uma hora que aquilo vira um hábito. Eu tinha horror a rezar o terço quando era moleque. E meu pai sempre foi de rezar o rosário. Né? Meu pai, eu até ficava pensando, falei, oh, meu Deus do céu, né? Eu olhava para o pai dos meus amigos ainda, eu achava que era vantagem. Né? Hoje em dia agradeço a Deus pelo meu pai. Mas eu olhava para o pai dos meus amigos e falava, oh, meu Deus do céu, né? O pai dos vizinhos, tudo aqui, ninguém reza. Né? E o meu, ele pegava a gente lá e falava para mim e para o meu irmão, vai, nós vamos rezar o terço. Vocês são criança, vai rezar só o terço. Aí os outros 2 eu rezo sozinho. Né? Que na época não tinha ainda os mistérios luminosos. Meu pai rezava o rosário todo dia. E aí ele falava, não, para vocês eu vou pegar mais leve, é só o terço. Eu já achava o terço muito. Né, que eu falava, nossa senhora, aquilo lá demorava para passar, e ficava Ave Maria, Ave Maria. Né, e eu rezava aquilo numa má vontade. Meu pai, ele falava, vai com má vontade mesmo. Né? E aí, uma vez eu falei para o meu pai, eu falei, mas assim não vale, a gente reza assim, não vale nada. Ele falou, vale sim, reza aí. Né? E ele mandava rezar, e a gente reclamava, esperneava. O que aconteceu? Eu, mais ou menos, com uns 14 anos, eu notei, eu não sei quando isso começou, mas um belo dia, lá pelos 14 anos de idade e tal, eu percebi, eu falei, hoje em dia eu rezo o terço sem meu pai mandar. Mas eu não sei dizer quando começou eu rezar sozinho. Mas o meu pai, ele forçou tanto, que aí a gente rezava. Meu irmão não ia na igreja, mas todo dia ele botava a gravação do terço. Ele ia escutando o terço. Ficou. Virou o quê? Uma virtude. Se você repete um ato bom, aquilo vira virtude. Né? Vira virtude. Eu ensinei as minhas crianças a rezar. Eles rezam lá o terço. Nem sempre eu faço rezar o terço inteiro. Não sou que nem meu pai. Né? Eu pego, às vezes, mais leve ali com eles um pouco. Com a menina mais velha, não. A menina mais velha eu faço rezar. Mas o menino, eu deixo ele rezar 2 dezenas e tá bom. Mas ele aprendeu a rezar a coroa das lágrimas. Né? Olha como o pecado original, ele deixa marcas. Né? Meu filho, ele falou um dia para mim assim, a gente podia rezar só desse, né? Coroa das lágrimas é 7 minutos, né? Eu falei, mas esse não é o terço de Nossa Senhora. Ele é sim, Nossa Senhora das Lágrimas. Né? Eu falei, mas não é a mesma coisa que o terço mariano, são 2 orações diferentes. Ele falou, mas está falando tudo para a mãezinha do céu. Eu falei, já está querendo engambelar ali. Mas ele acostumou a rezar a coroa das lágrimas. Né? E ele acostumou, ele reza naturalmente. A gente pega para rezar e ele repete as jaculatórias. Um dia a gente estava voltando, né, de um compromisso nosso, ele estava no carro, no banco de trás lá, meio zoró, dormindo lá. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vós. Né? Aí a minha esposa perguntou para ele, falou, você quer rezar a coroa? Ele, eu estou rezando. Né? Aí a gente pegou e rezamos, né, nós rezamos desde o início com ele. Né? E, quer dizer, adquire. Eles ficam com aquilo. Né? Minha filha gosta do Hesed, ela gosta do instituto lá do Hesed. Né? E aí a minha filha, ela fica, né, o tempo inteiro. Ela vai dormir, às vezes a gente escuta lá, ela baixinho, falando lá, porque ela reza o de São Miguel. Né? Aí ela fica lá, São Miguel, né? Combatei e rogai por nós. São Miguel, combatei e rogai por nós. Por quê? É o hábito. A gente assiste lá as lives do Hesed, ela vê as lives e aquilo pegou. Então não foi que a gente ficou falando, olha, tem que rezar o terço de São Miguel. É dela, ela pegou. Vira virtude. E isso aí fica, por mais que o filho, às vezes depois muda um pouco a cabeça, dá uma perdida aí no meio do caminho, depois volta. Porque a virtude, ela se arraigou, certo?